Fala pessoal, aulinha de hoje, Lei Orgânica do município de Lins, edital aberto. Eu trouxe para vocês essa primeira parte da aula de Lei Orgânica, depender como for. Vou disponibilizar aí gratuitamente para vocês também a parte 2 dessa aula, né, da Lei Orgânica. Para quem nunca me viu, não me conhece, meu nome é Rosiane Augusto, eu dou aula de legislação diversa, mas especialmente legislação municipal, né, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores dos municípios, certo? Eu vim aí dando aulas em outras páginas de cursos para concursos e agora, recentemente, criei minha página própria para continuar a seguir contribuindo com a preparação de vocês, nessa parte que é uma parte que as empresas grandes de concursos deixam essa lacuna aí, né? Muitas não dão atenção devida para essa parte, que é muito importante, que cai bastante questão de lei orgânica, especialmente de lei orgânica nas provas, então não tem como deixar passar batido, não tem como fazer uma preparação qualquer, né? Tem que se preparar adequadamente para chegar, né, preparado de fato para fazer uma boa prova. Não dá para deixar nenhuma parte aí estudar sem ter o devido estudo, né? E, gente, pensando nisso e já fazendo aqui o meu merchan, e antes que eu me esqueça, calma, gente, que eu ainda tô me situando aqui no universo do YouTube, né? Então, vamos com calma. Deixem o like nesse vídeo e siga minha página, contribua, assim eu vou continuar fazendo aulas para vocês gratuitas aí no YouTube, de leis orgânicas e estatutos, que é muito necessário, então contribui aqui comigo que eu contribuo com vocês também, certo? E já aproveitando também, antes de seguir aí com a nossa aula, já fazendo meu merchanzinho aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para quem quiser adquirir o meu caderno de questões da Lei Orgânica do município de Lins. São 50 questões pensadas para a banca VUNESP. O que eu fiz? Eu peguei as questões da VUNESP de leis orgânicas, né? Não tem especificamente de Lins, então eu peguei de como ela cobra a lei orgânica em outros municípios e apliquei, né, e adequei para a lei orgânica de Lins. Então, são questões VUNESP de acordo com a lei orgânica de Lins. Então, aqui, ó, uma amostra para vocês aí das questões, são 50 questões preparadas, passando por todos os pontos do edital, tá? Aqui, ficou na dúvida, eu vou deixar, né, o meu contato direto, o Instagram, Só Questões, está lá disponível para você entrar em contato diretamente comigo. Só Questões é o meu Instagram, é SOH Questões. Esse Instagram, vou deixar aí também no link, né? Esse Instagram você fala diretamente comigo, tira dúvidas, eu vou responder o mais breve possível, tá? Então, são 50 questões que você vai conseguir utilizar como material para revisão. Se você conseguir responder essas 50 questões e aprender tudo que tá aí, eu tenho certeza que você gabarita, e eu te garanto que você gabarita legislação, lei orgânica na sua prova, tá? Então, isso palavras minhas aqui. Eu vou deixar aí, eu fico à disposição de vocês para auxiliar nessa qualquer dúvida que venha surgir aí sobre essas questões. Então, se você quer adquirir esse caderno de questões, são 50 questões, tá R$19,90 o valor, né? Então, vou deixar o link aí na descrição e você pode adquirir, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Como que vai funcionar a nossa aula? Então, já explicando, já antecipando para vocês. É uma aula de legislação comentada. Então, aqui eu não vou passar por artigo. São 73 páginas de lei orgânica. Não tem necessidade da gente ficar passando aí artigo por artigo. Então, qual que vai ser a nossa dinâmica? Eu vou focar naquilo que cai, naquilo que você não pode ir para a prova sem saber, certo? Então, naquilo que é essencial para você saber, vai ser o nosso foco aqui, certo? No caderno de questões, já lá eu esmiuço mais, tá? Então, lá eu abranjo até mais conteúdo do que aqui na parte, na nossa aula em vídeo. Mas essa aula aqui é essencial para você
pegar os principais pontos da lei, certo? Não tem como fazer isso só em uma aula, então essa vai ser a nossa primeira parte. Então vamos lá. Primeiro, vamos nos situar. O que é a lei orgânica? A gente tem no âmbito nacional a Constituição Federal, certo? Que é a maior lei do nosso país, é a nossa Constituição Federal. Todas as demais leis estão abaixo dela. Todo mundo entende isso, certo? No âmbito do Estado, a gente tem o quê? As constituições estaduais, que da mesma forma como funciona a Constituição Federal no âmbito nacional, a Constituição Estadual é a maior lei dentro dos estados. Todas as demais leis estaduais respeitam a Constituição Estadual. E a lei orgânica? A lei orgânica, então, analogicamente, funciona como uma Constituição municipal. Embora não tenha esse nome, seria como fosse. É a maior lei no âmbito do município. Todas as demais legislações municipais devem respeito a ela. Então, devem seguir os ditames da lei orgânica, certo? Então, nos situamos aí. O que é a lei orgânica, né? Primeiramente, o município de Lins, ele tem autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal. Então, o município, ele tem poder para se auto-administrar, para gerir os seus gastos, as suas finanças, ele tem essa autonomia. Lembra que a gente vê lá isso na aula de Constituição? Os municípios e os estados têm autonomia, só quem tem soberania é a nação, certo? Então, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Então, aqui, um ponto importante desse artigo 2º é para a gente saber que não tem judiciário. No âmbito do município, não tem judiciário. O judiciário é no âmbito dos estados, no âmbito da nação, né? No âmbito federal. Não tem judiciário no âmbito do município. Por que friso isso? O que é na sua prova clássico que pode vir? E harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. A gente já está tão acostumado com essa tríade que vai lá e coloca certo, né? E não, no âmbito municipal, só poder legislativo e executivo. Símbolos também. Os símbolos são muito importantes, são também muito cobrados aí nas provas do concurso. São os símbolos que representam o município. Quais são eles? Bandeira, hino e brasão de armas. Eu decoro aqui pelo BBH, acho fácil de lembrar assim. E sempre procuro trazer também mnemônicos, formas de assimilar, tornar a assimilação do conteúdo mais fácil para vocês, né? Então, BBH, bandeira, brasão de armas e hino. Bandeira, brasão de armas e hino. Fácil, sem segredo, né? Acho tranquilo aqui. Representativos da sua cultura e história, aquilo que vai contar um pouquinho da história e da cultura do município, né? São símbolos que o representam. O artigo 5º, ele vem trazendo aí as competências que são privativas do município. O que quer dizer competência privativa? Que não diz respeito, não é uma competência que é da União, não é uma competência que é do Estado, é uma competência exclusiva, é uma competência privativa do município. Então, esse artigo 5º, o artigo 5º e o subsequente, o artigo 6º, que traz as competências comuns, eles são muito cobrados também. O que a banca costuma fazer? Ou inverter, trazer uma competência comum e falar que é competência privativa, ou trazer uma competência privativa e falar que é competência comum, ou tentar te confundir aí, né? Trazer outras informações e falar que é competência, sendo que não é. São vários incisos, certo? Tanto do artigo 5º, aí são vários incisos para você decorar, são 36 incisos, né? E depois da competência comum, o artigo 6º, nós temos aí 16 incisos. Então, veja, se você é daqueles que gosta de decorar tudo, o que eu indico para vocês? Decora o artigo 6º. O artigo 6º tem 16 incisos. Aquilo que não for competência comum, então,
É competência privativa, certo? Então, se for para decorar essa parte de competência, decora o artigo 6º, que tem menos incisos, e aí você sabe, se cair lá alguma coisa diferente do que tá aí, não é competência comum, né? Sua chance de acertar é maior, certo? Mas o que eu posso... Outra forma de assimilar essa parte de competência. As competências privativas, por que será que é competência privativa? Porque vai se tratar de assuntos que diz respeito única e exclusivamente ao município. Então, por exemplo, o inciso 1 aí, legislar sobre assuntos de interesse local. Se é interesse local, se é interesse individual exclusivo daquele município, tem sentido que o Estado ou que a União legisle sobre ele? Se o Estado ou se a União for ficar legislando sobre particularidades de cada município, concorda que ela não vai fazer mais nada além de fazer isso? Aliás, ela nem vai conseguir, é impossível que ela consiga fazer. O Estado, ele legisla sobre assuntos que é de interesse de todo o Estado, assim como a União, ela legisla sobre assuntos de interesse de todo o país. Então, cada um na sua casinha, cada um na sua particularidade. Aquilo que for de interesse local não cabe ao Estado, não cabe à União, cabe ao município. Então, veja que para que você identifique uma competência privativa, a competência, o item, vai ser mais restritivo, vai versar sobre um assunto que é interesse único e exclusivamente daquele município. Então, elaborar o plano diretor. O plano diretor tem condição que o Estado elabore o plano diretor de cada município? Não é viável, né? Não tem nem como, não tem nem cabimento uma coisa dessa. Então, veja que são assuntos mais específicos. É essa forma que você diferencia competência privativa da competência comum. Vamos lá na competência comum para a gente ver a diferença, ó. A competência comum, zelar pela guarda da Constituição. Aí sim, beleza, zelar pela guarda da Constituição não é uma competência dos 3 entes, das 3 esferas de governo? Ok, né? Até aí, ok. Cuidar da saúde e assistência pública. Então, cuidar da saúde genericamente, não é competência dos 3? Preservar as florestas, fauna e flora, proteger o meio ambiente, entre outros. Então, falou muito genericamente, competência comum. Falou específico, competência privativa. E voltando um pouquinho lá na competência privativa, o que a gente pode destacar de interessante aqui, que pode te confundir na hora das questões? Vamos lá. Na parte de educação, ó, manter com a cooperação técnica e financeira. Então, aqui, ó, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Então, aqui eu estou falando de 2 frentes de educação específicas, pré-escola e ensino fundamental. Eu falei ensino médio? Aqui está falando ensino médio? Ensino médio não é uma competência do município. Ah, mas então é proibido para o município abrir uma escola com ensino médio? Não, não é proibido. Mas para que ele faça isso, ele tem que ter atendido plenamente aquilo que é a competência dele, que é a pré-escola e o ensino fundamental. Ele pode até atender o ensino médio depois que ele já atendeu plenamente essas 2 frentes, certo? Então, lembra, qual que é a competência privativa do município? Educação pré-escolar e ensino fundamental. O que mais aí, então? Fiscalizar suas tarifas, aplicar suas tarifas. Vamos lá. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e táxis. Transporte coletivo e táxis, também competência privativa do município. Utilização da estação rodoviária, também competência do município. Prover limpezas de vias, logradouros, promover serviços. Esse daqui é interessante também. Ó, quais são os serviços que o município provê?
mercados, feiras, matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos estritamente municipais, iluminação pública, competência do município, prevenção e extinção de incêndios. Que mais que é legal aí a gente destacar? Fiscalização também dos locais de venda de produtos alimentícios, também as condições sanitárias desses locais, vacinação e captura de animais do município, também competência privativa do município, certo? Então, dessa parte de competência aí, de qualquer maneira, aqui eu não vou ficar lendo inciso por inciso, porque para fazer a leitura eu deixo a cargo de vocês. Para só ler, eu deixo a cargo de vocês. Mas leiam que é importante essa parte de competência, certo? O próximo capítulo trata das vedações. O que é vedado ao município? Aqui, então, o que é a vedação? Aquilo que o município não vai poder fazer. O que ele não pode fazer? Tem sentido ele estabelecer cultos religiosos, subvencionar culto, subvencionar a igreja? Ou ainda dificultar, embaraçar o funcionamento da igreja? Né? Então, não, né? Então, não. O funcionamento ou manter com eles ainda relação de dependência ou aliança. Não, o município não pode manter nenhuma relação de dependência, de aliança com religiões, com igrejas. É claro que tem uma parceria que a igreja está fazendo alguma ação de interesse público, aí pode acontecer essa parceria. A colaboração de interesse público é possível, tá? Agora, se falar subvenção, estabelecimento ou ainda dificultar funcionamento, tudo isso não pode. Também não pode recusar fé aos documentos públicos. Todo documento público tem fé pública. O que quer dizer isso? Pressupõe-se que ele é verdadeiro. Se é um documento público, eu pressuponho que aquele documento foi feito de acordo com a lei, que ele tem veracidade, que ele é legal, certo? Que as informações ali constantes são verídicas, porque ele é dotado de fé pública. Então, o município não pode recusar fé aos documentos públicos. É isso que é a fé pública, certo? Ainda, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, né? Essa daqui, todos concordam, né? Acredito eu, espero eu que todos concordam, não tem muito o que se falar sobre. Depois, subvencionar auxiliar com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço alto-falante, transportes ou qualquer outro meio, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Então, ele não pode ele não pode bancar propaganda político-partidária ou que seja estranho ao interesse público ou estranho à administração. Não pode manter esse tipo de propaganda, certo? Por qualquer meio que seja. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham. Então, toda publicidade pública tem que ter caráter educativo. Ele não pode fazer uma propaganda que não tenha caráter educativo ou ainda informativo ou de orientação social. Tem que atender sempre o fim é o interesse público. O fim das ações, o objetivo das ações do governo, né, de publicidade, programas. Então, todas as ações do governo é o fim de atender o interesse público. Então, os programas têm que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode fazer programa, obras, serviços e campanhas que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou serviços, publicidade que possa caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores, né? Perdão. Ou servidores públicos. Então, na publicidade pública não pode constar nomes, símbolos ou imagens. Então, aquele prefeito que coloca lá, eu que fiz tal obra, colocou o nominho dele lá falando que foi ele, prefeito João da Silva que fez, tá errado. Isso se caracteriza
uma publicidade, entra aí ele está ferindo um princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade, tá? Da impessoalidade e da publicidade. A publicidade, ela tem que ter foco no interesse público, certo? Não pode caracterizar promoção pessoal. Também não pode outorgar isenções e anistias, perdão de dívidas, né? Ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade. Então, não posso perdoar dívida, isentar, dar anistia fiscal, se não houver um interesse público justificado. Lembra, o fim é sempre o interesse público. Exigir ou aumentar tributo, sem lei que o estabeleça, também não pode. Instituir tratamento desigual entre contribuintes, cobrar tributos em relação a fatores geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, não pode ser no mesmo exercício financeiro, tem que ser no próximo exercício financeiro que o tributo vai poder ser cobrado. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços da União, Estado de outros municípios. Não pode instituir impostos, né, sobre a União, Estado e outros municípios, patrimônio desses entes. Ou ainda, impostos sobre templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. Ainda, instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão também é uma vedação ao município. Próximo capítulo começa falando do poder legislativo. O poder legislativo, a Câmara Municipal de Lins terá um número de vereadores fixado pelo seguinte critério, e aí vai se alterando de acordo com o número de habitantes do município, né? Então, se o município... É interessante vocês terem conhecimento de quanto é o município de Lins. O município de Lins, hoje eu não sei quantos habitantes tem o município. Mas, por exemplo, se está aqui entre 120 até 170 mil, pode ter até 19 vereadores. Ou ainda, se está aqui ainda entre 80 até 120 mil, pode ter até 17 vereadores. Acho interessante só gravar a quantidade de vereadores do município de Lins, que isso sim pode cair, certo? Não acho necessário decorar essa tabela toda, né? Visto que já tem bastante coisa para gravar aí, né? Então, não vejo essa necessidade. A VUNESP não costuma cobrar esse tipo de peculiaridade, né? Esse decoreba aí puro e simples, a VUNESP não costuma. Pode ser que cobre? Pode, mas, né? Como é uma coisa rara, a gente não vai ficar focando na exceção, né? Mas na regra. Então, vamos lá. O número de vereadores será alterado automaticamente de acordo com o número de habitantes. Então, se aumentou o número de habitantes, automaticamente muda o número de vereadores, certo? Então, na redação da Lei Orgânica de Lins já deixou isso automático, diferente de outras legislações. Salvo disposição em contrário desta lei, as deliberações da Câmara são tomadas pela maioria dos votos. Dica, notem aí. Gente, eu não vou ter tempo de fazer um mapinha mental para vocês. Gostaria de ter esse tempo, mas infelizmente não conseguirei. Mas o que eu indico para vocês? Informações de quórum, maioria absoluta, maioria simples, 2/3, 1/3. E a lei orgânica está cheia disso. Então, o que eu oriento? Anotem, cria um mapa mental só com o que é maioria absoluta, o que depende de maioria absoluta, o que depende de maioria simples, o que depende de 2/3. Vão ser sempre esses, ou é maioria simples, ou é maioria absoluta, ou é 2/3, ou é 1/3. Não tem diferente disso. Então, façam
um mapinha mental de quórum, certo? Que cai bastante. Tenho certeza que pelo menos uma questão sobre isso vai cair, então interessante. Que diferenciação importante aqui para vocês também? Maioria simples e maioria absoluta. Maioria simples, maioria dos presentes. Se eu tenho 10, se eu tenho 19, 20 vereadores, vamos arredondar para ficar mais fácil. Se eu tenho 20 vereadores e desses 20, compareceram em sessão 14 vereadores. Se eu tenho 8 vereadores presentes, eu já tenho maioria simples, que é a maioria dos presentes, maioria dos 14, né? Então, 7 mais 1, tenho maioria. Agora, se o quórum depender de maioria absoluta, aí eu preciso ter maioria de todos os vereadores que têm mandato na Câmara. Então, dos 20 vereadores que têm mandato, 20 é o total dos vereadores, não só dos presentes. Então, eu vou precisar, para aprovar, se depender de maioria absoluta, de 11 votos. Mesmo que tenha presentes só 14 vereadores, eu vou precisar de 11 votos, que é a maioria absoluta. Entenderam? Maioria simples, maioria absoluta. Aquilo que vocês não entenderem, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Belezinha? E eu respondo, viu, gente? Fiquem tranquilos. Então, vamos seguir. Aqui, o artigo 9º fala das competências da Câmara que dependem de sanção do prefeito. Então, diferenciação importante aí também. Por que vai depender de sanção do prefeito? Porque são assuntos que dependem da anuência do prefeito, dependem do prefeito dar lá o ok dele, se está de acordo, né? Se atende o interesse público, se é legal, se é constitucional. Ele vai verificar esses itens para ele poder sancionar ou não, se ele identificar que há ali alguma ilegalidade, inconstitucionalidade ou interesse público. O prefeito, ele não entra no mérito do projeto, ele não entra no mérito quando ele recebe lá um projeto de lei da Câmara para ele sancionar, ele não pode entrar no mérito, então se eu gosto ou não desse projeto. Ele vai vetar quando ele identificar algum desses itens, ilegalidade, inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, certo? Então, aqui, as matérias que são de incumbência da Câmara, mas que vão depender de sanção do prefeito, quando a Câmara legisla sobre assuntos de interesse local. Então, legisla sobre assuntos de interesse local, vota o plano plurianual, delibera sobre obtenção e concessão de empréstimos. Então, aqui, vou deixar a cargo de vocês essa leitura, tá? Não vou ficar lendo todos os itens. Que eu gostaria de fazer a diferença para o artigo 10º. O artigo 10º é as competências da Câmara que são privativas, ou seja, aqui não depende de sanção do prefeito. Aqui é única e exclusivamente competência da Câmara. Qual que é a diferença para o artigo 9º? Aqui, vocês vão verificar aí nos incisos que são assuntos internos da Câmara, da estrutura da Câmara. Vai falar a respeito dos funcionários da Câmara, do orçamento da Câmara, da mesa da Câmara, né, da mesa diretora. Então, eleger sua mesa, constituir as comissões da Câmara, elaborar seu regimento interno, dispor sobre a sua organização de sua secretaria, funcionamento, política, criação, transformação dos seus cargos, né, dos cargos da Câmara. Também, dar posse ao prefeito. Então, veja, não faz sentido depender de sanção do prefeito, dar posse ao prefeito, né? Uma competência privativa da Câmara também, e ao vice-prefeito. Conceder licença aos vereadores, prefeito e vice, também competência privativa. Fixar subsídios. Então, aqui também não cabe ao prefeito sancionar o seu próprio subsídio, né? Então, os subsídios do prefeito, vice, secretários municipais e dos vereadores é uma competência privativa da Câmara. E aqui, né, sim, os vereadores fixam os seus próprios subsídios. Tem algumas regras aí sobre isso, mas sim, são os próprios vereadores que vão fixar os seus próprios salários. É isso mesmo que você leu.
Mas do prefeito não é ele mesmo, né? São os vereadores e é uma competência privativa dos vereadores. Tomar e julgar as contas do Poder Executivo. Lembra que qual que é a função do Poder Legislativo? Além de legislar, fiscalizar o Poder Executivo, certo? Todos sabemos disso. Então, o poder legislativo, ele tem por incumbência também privativa tomar e julgar as contas do Poder Executivo, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento. E aí, dentre outras competências, leiam e lembrem dessa diferença. As competências privativas da Câmara são aquelas relacionadas a assuntos internos, normalmente do funcionamento da Câmara, dos funcionários, subsídio do prefeito e entre outras aí que fica para vocês fazerem a leitura, belezinha? Bom, seguindo falando das licenças dos vereadores. Os vereadores, eles podem se licenciar em que situações? Para desempenhar missão de caráter transitório, por moléstia devidamente comprovada ou por licença gestante, para tratar de interesse particular por prazo determinado nunca inferior a 30 dias, não podendo reassumir o mandato antes do seu término. Então, importante esse artigo aqui que fala das licenças. Lembrar dessa licença, acho que essas duas aqui ainda são mais simples, né? Mas lembrar dessa licença para tratar de interesses particulares. Ela precisa ter prazo determinado. Então, se vier falando prazo indeterminado, tá errado. Precisa ter prazo estabelecido. Vai ser 120 dias, vai ser um ano, quanto que vai ser? Precisa ter prazo determinado. Esse prazo não pode ser inferior a 30 dias. Então, tem que ser no mínimo de 30 dias. E ele não pode reassumir o mandato antes do seu término. Então, se ele tirou licença de 120 dias, ele vai ficar os 120 dias ali de licença. Ele não pode retornar antes, certo? Então, essas particularidades aí, é importante ressaltar. Da inviolabilidade, os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município. Na circunscrição do município. Então, o que significa? Que ele tem liberdade, ele tem ali uma certa liberdade para poder se manifestar, dar sua opinião, se expressar, né, livremente. Ele tem essa prerrogativa, ele tem esse foro aí para que ele tenha essa condição de expressar a sua opinião livremente, sem medo de alguma punição e etc. Claro que, se ele quebra o decoro parlamentar, se ele comete qualquer tipo de crime ali, ele pode sim ser responsabilizado, mas ele tem, né, um grau de liberdade para ele poder se manifestar. Na sua prova não vai entrar em particularidade sobre esse tema. Se perguntar, vai perguntar a literalidade do que está aí no artigo 14, que eles gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato, né? Então, enquanto estão exercendo o seu mandato e na circunscrição do município. Então, se essa opinião, se o que ele disse foi fora do município, já não vale. Tem que ser na circunscrição do município, no exercício do mandato. Beleza? Então, vou fazer o primeiro corte aqui desse vídeo. Essa foi a primeira parte. Pelo desenrolar aí, né? Acredito que vamos precisar de pelo menos umas 3 partes da Lei Orgânica de Lins. Vou trazer em breve para vocês, então acompanhem aí, né? Já sigam para que vocês recebam as notificações, né? Ativa o sininho aí para que você receba a notificação quando vier a parte 2. Espero que muito em breve. E então fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.